Olá, meu amiguinho, minha amiguinha. Você faz ideia de quantos fios de cabelo você tem? Eu não sei, mas Deus sabe. Olha que coisa preciosa. Vamos começar cantando hoje. 1 e 2 e 3. Quantos são os meus cabelos todos? 1 e 2 e 3. Quantos são os meus cabelos todos? Eu não sei nem posso contar, mas Deus o sabe bem. Meus cabelos todos contou, pois Ele me conhece. Deus me ama e cuida de mim, a Bíblia assim me diz. 1, 2, 3, quantas são as estrelinhas todas? Eu não sei nem posso contar, mas Deus o sabe bem. As estrelas todas contou, todas chamou por nome. O meu nome sabe também, a Bíblia assim me diz. Que coisa maravilhosa, não existe nada grande demais e nem pequeno demais para Deus. Deus sabe todas as coisas e Deus se importa com tudo. Isso significa que nós podemos levar tudo a Deus em oração. Não há nada grande demais ou insignificante demais para Deus. Como Ele é bom para nós. Deus é tão bom. Deus é tão bom, Deus é tão bom pra mim. Dios bueno es, Dios bueno es, Dios bueno es el Señor. God is so good, God is so good, God is so good, He's so good to me. Acabamos de cantar em português, espanhol e inglês. Sabe que Deus ama todas as crianças do mundo inteiro? Cristo ama as criancinhas deste mundo ao derredor. Quer chinesas, quer hindus, esquimós ou índios nus, Cristo ama as criancinhas com fervor. Cristo ama as criancinhas do Brasil e do Japão. Quer lourinhas, quer de cor, Cristo as chama com amor. Cristo ama as criancinhas como são. E qual é o tamanho do amor de Deus, você sabe? Mais vasto que o mundo, ainda mais alto que os céus, mais fundo que os mares é o amor de meu Deus. Eu sou tão fraquinho, tenho porém no Senhor santa alegria, prazer todo dia no seu amor. E Deus provou o seu amor para conosco quando enviou Jesus Cristo aqui para o mundo, para viver, morrer e ressuscitar, só para poder nos salvar. Agora a professora Cláudia vai chegar e continuar a nos contar essa maravilhosa história. Seja bem-vinda, professora Cláudia. Olá, crianças! Vamos cantar um corinho. Deus é bom para mim. Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, feliz estou cantando vou. Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, seguro estou com Ele vou. Deus é bom pra mim. Vamos cantar um pouquinho mais rápido agora? Deus é bom pra mim, Deus é
por esse dia, te agradecemos pela tua bondade, que dura para sempre, e pela proteção, pela saúde, pelos cuidados do Senhor sobre as nossas vidas todos os dias. Te agradecemos por Jesus Cristo ter morrido na cruz em nosso lugar e nos trazer a salvação. Abençoe o nosso dia, cada criança que está ouvindo essa aula. Em nome de Jesus, amém. Agora nós vamos falar o nosso versículo. Vamos lá? João 14, 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. João 14, 1 ao 3. Mais uma vez. João 14, de 1 ao 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. João 14, de 1 ao 3. Agora nós vamos falar a última vez, tá bom? João 14, de 1 ao 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. João 14, de 1 ao 3. Agora nós vamos cantar outro corinho. Ele pode, ele pode. Ele pode, ele pode. Eu sei que ele pode. Eu sei que meu Jesus pode me guardar. Ele pode, ele pode. Eu sei que ele pode. Eu sei porque já provou seu amor sem par. Ele deu visão aos cegos, ao coxo fez andar, aos mortos deu a vida e morreu pra me salvar. Ele pode, ele pode. Eu sei que ele pode. Eu sei que meu Jesus pode me guardar. Jesus, ele pode todas as coisas. Nos tempos que Jesus estava aqui na Terra, nos tempos bíblicos, nada mais causava temor no coração das pessoas do que uma doença chamada lepra. Essa doença desfigurava as pessoas, a pessoa ficava com o corpo cheio de úlceras, feridas doloridas, e dava nos dedos, ia para a mão, tomava conta dos braços, né? E a lepra, ela geralmente começava nos pés, com feridas nos pés, e por manchas no corpo, perdia sensibilidade, né? A pessoa não sentia dor naquelas manchas, sensibilidade nervosa. E aquela doença ia se alastrando, deixava a pessoa aleijada e muitas vezes morriam as pessoas. A lepra atualmente ainda existe, só que nos nossos dias não fala ela de lepra, fala ela de hanseníase. Mas nos nossos dias existem remédios, tratamentos, até a cura da hanseníase, né, da lepra. Mas nos tempos bíblicos, a lepra era muito temida porque era uma doença que não tinha cura e ela era muito contagiosa,
não existia remédio, não existia tratamento, não existiam hospitais preparados para receber essas pessoas. E o leproso, ele era obrigado a abandonar a sua vida, sua casa, sua família, seus amigos, seu trabalho, e ele tinha que viver num lugar separado, que tinha só leprosos ali, fora da cidade. Ele nem podia ficar perto das pessoas que não tivessem a doença. Então era uma vida muito triste de uma pessoa que contraísse aquela doença. O leproso, ele era obrigado pela lei a gritar imundo, imundo, quando alguém uma pessoa que não tinha doença, fosse chegando perto dele. Porque daí a pessoa ia saber que aquela pessoa que estava gritando imundo, imundo, era um leproso. Era uma forma de avisar para que a pessoa não chegasse perto. Se um leproso não fizesse isso, não gritasse imundo para a pessoa não ficar de longe, aquela pessoa que não tinha doença, ela podia apedrejar o leproso até a morte, que chamava de lapidação. Lápide vem de pedra. Então era um costume daquele povo, daquela época. Então a lepra era uma doença que causava muita dor, isolamento total, né? Hoje em dia nós estamos numa doença que no início tinha um isolamento total, você lembra? E foi muito difícil, né? Ficarmos longe dos nossos parentes, só em casa. E naquela época ainda era pior, porque o leproso, ele era mandado para fora da cidade, longe de todos, perto só de pessoas doentes. Então, sem falar que a pessoa era levada para lá para esperar o quê? A morte, porque é muito difícil alguém ficar curado. Certa vez, Jesus estava pregando na Galileia, e aí, de repente, vem vindo um leproso assim, mancando. Por quê? Porque a lepra ia tomando conta do corpo da pessoa, apodrecendo. E aquele leproso já estava todo mancando, porque a doença já estava avançada nele. E ele chegou perto de Jesus e se ajoelhou e, adorando, suplicou a Jesus: Senhor, se queres, podes me curar. Ele tinha certeza que se Jesus queresse, Jesus podia curar ele. E sabe, Jesus olhou com compaixão para aquele leproso e Jesus estendeu a mão, tocou no leproso e falou: quero, fica curado. Jesus não somente curou aquele leproso, como Jesus encostou no leproso, coisa que ninguém fazia. O povo que estava ali por perto ficaram assim, chocado. Nossa, Jesus encostando no leproso? Mas aquele homem, quando Jesus falou, quero, fica curado, ele ficou curado completamente. O seu corpo ficou limpo, a sua pele lisa, sem nenhum ferimento. Aquele homem, ele ficou tão feliz, que ele queria gritar para todo mundo. Sabe quando você recebe algo assim muito importante que você esperava muito, quase impossível? Aquele homem recebeu a cura diretamente de Jesus. Agora aquele homem, ele podia voltar para sua casa, para sua família, para seus amigos. Ele podia voltar a trabalhar, podia ter uma vida normal. Não precisava ficar isolado esperando a morte. E Jesus falou assim para ele: olha, não conte nada para ninguém, né? Jesus mandou que ele fosse até o sacerdote, porque na lei de Moisés, Deus ordena que todo leproso que achava que estava curado, ele tinha que ir até um sacerdote antes de qualquer coisa. Quando o leproso achava que estivesse curado, que não tinha mais doença, ele tinha que chegar até um sacerdote, se apresentar, e o sacerdote que conhecia aquela doença, ele examinava o corpo do ex-leproso. E se o sacerdote visse que realmente o leproso não tinha, o ex-leproso, né, não tinha nada no seu corpo, aí sim,
ele era considerado limpo, ele estava curado. Aí aquele leproso podia oferecer sacrifício e ação de graças a Deus. E aí então Jesus falou para ele ir se apresentar ao sacerdote, que não era para contar a sua cura para ninguém, mas era para imediatamente ir para o sacerdote. Será que aquele leproso obedeceu? Olha, ele estava tão contente, tão feliz e tão exaltado que ele não obedeceu Jesus não. Sabe o que ele fez? Ele saiu falando, espalhando que ele tinha sido curado, tamanha a euforia dele, olha, contando para as pessoas, todo feliz, o que ele tinha recebido, a grande notícia. Por causa disso, se espalhou de tal forma aquela notícia sobre a cura daquele leproso, que multidão veio até Jesus. Muitas pessoas, a multidão era tanta que impediu Jesus de entrar até a cidade. Jesus teve que fazer o seu trabalho ali, ensinar as pessoas fora da cidade, porque não teria como ele entrar nas cidades. Então, aqui nós vemos um grande milagre de Jesus. Na Bíblia, a lepra sempre foi um simbolismo do pecado. É um tipo de pecado, porque a lepra, ela trazia imundícia e nojo na vida da pessoa. Ela era repelida pelos outros, né? Ela era, assim, as pessoas não chegavam perto dela. A lepra era extremamente contagiosa. E o pecado também causa nojo. O pecado diante de Deus, ele também é contagioso. Sabe por quê? Porque a lepra era assim, ó, ela começava com a ferida, logo ela se espalhava por todo o corpo. O pecado também é assim. O pecado, ele se espalha e contamina tudo que está por perto. É como se fosse uma laranja podre dentro de um saco, ou uma maçã, ou uma manga. A fruta que está podre, ela fica perto das outras que estão boas, logo ela contamina e as outras também apodrecem. O pecado, ele é assim. Se você ficar perto de pessoas que escolheram só fazer o que desagrada a Deus, viver no pecado, logo você também começa a praticar as mesmas coisas que aquela pessoa está praticando, porque você acostuma com o pecado, acha que aquilo é normal. Mas a Bíblia fala assim, ó, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, assim como o pecado, a lepra, ela contamina, o pecado também contamina, e nós não devemos nos associar a pessoas que querem viver no pecado. Também, olha só, a lepra, ela isolava as pessoas que tivessem com lepra, elas não podiam ficar perto da família, dos amigos, tinham que ficar longe do trabalho. O pecado também nos separa de Deus. Na Bíblia fala que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. E Ele encobre o seu rosto e Ele não nos ouve por causa do pecado. Então Deus, Ele abomina o pecado. A lepra também era incurável, assim como o pecado. Ele traz a morte. Assim como a lepra trazia a morte para aquelas pessoas, o pecado também. A Bíblia fala que o salário do pecado, o preço do pecado é a morte. Mas Jesus tem a cura para o pecado. Jesus veio e morreu. Todos aqueles que creem que Jesus veio e morreu no seu lugar, que Jesus é o único capaz de dar salvação e que Jesus perdoa os nossos pecados. Todos que creem recebem de Deus a salvação, o perdão dos pecados e também a vida eterna. E se depois que eu convidar Jesus a entrar no meu coração, eu pecar novamente?
Deus tem uma promessa na palavra dele. Em 1 João 1,9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se você ainda não convidou Jesus para entrar no seu coração, saiba que Ele oferece salvação, perdão de pecados e vida eterna. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por essa história que nos faz pensar quão triste é uma pessoa leprosa que ficava longe da sociedade e que também ela poderia morrer. Mas nós aprendemos que o pecado também nos deixa longe de Ti e que a consequência do pecado é a morte. Obrigado, porque Jesus, morrendo na cruz, nos deu a oportunidade de termos a salvação. Obrigado, Senhor, porque Ele sofreu. Se alguma criança, Senhor, ainda não recebeu o Senhor como Salvador, que ela possa compreender que o Senhor é o único caminho que pode nos dar a salvação. Abençoe cada um em nome de Jesus. Amém. Tchau, crianças.